Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 24 de outubro de 2025, e nosso amigo embaixador Chas Freeman está conosco. Bem-vindo de volta, embaixador. Marhaba ustostenima. Quero começar, embaixador, pelas crescentes divergências entre Washington e Israel. Parece que a base e o principal problema entre as duas administrações é a anexação da Cisjordânia. Tivemos J.D. Vance indo a Israel, e enquanto ele estava lá, o tema da anexação estava sendo discutido no Knesset. Eles votaram a favor. E aqui está a reação de J.D. Vance à anexação da Cisjordânia e à votação em Israel. A votação na Cisjordânia que ocorreu ontem enquanto você estava no país. Ah, sim, aquilo foi estranho. Foi estranho mesmo. Fiquei meio confuso com aquilo. Na verdade, perguntei a alguém sobre isso e me disseram que era uma votação simbólica. Uma votação simbólica para reconhecer ou uma votação simbólica para anexar a Cisjordânia. O que me disseram é que foi uma manobra política que não tinha nenhum significado prático, era puramente simbólica. Quer dizer, veja, se foi uma manobra política, foi uma manobra política muito estúpida. E eu, pessoalmente, me sinto um pouco ofendido com isso. A Cisjordânia não será anexada por Israel. A política do governo Trump é que a Cisjordânia não será anexada por Israel. Essa continuará sendo a nossa política. E se as pessoas quiserem fazer votações simbólicas, podem fazê-lo. Mas certamente não ficamos satisfeitos com isso. Obrigado. Não parece ser esse o caso na mente de Netanyahu ou de sua administração. Qual é a sua opinião, embaixador? Bem, acho que há várias dimensões nisso. Uma é que essa foi uma votação contra a aquiescência de Netanyahu ao chamado Programa de Paz de Cessar-Fogo de Trump. Foi um ato de desafio contra Netanyahu. Também foi uma ofensa, como J.D. Vance percebeu, aos Estados Unidos e ao governo Trump. Portanto, não foi algo meramente simbólico. No Knesset, pelo que entendo, é preciso haver 3 votações para aprovar uma lei. Esta foi a primeira. E, curiosamente, um dos membros do partido Likud, o partido de Netanyahu, rompeu com o partido que havia votado contra a resolução, e ele votou a favor. E assim ela foi aprovada. Isso é mais um indício de como os israelenses estão divididos. E isso também é um indicativo de quão pouca atenção eles dão aos Estados Unidos ou à política americana. Eles simplesmente fazem o que acham que podem fazer impunemente. Eu não acho que eles possam se safar anexando a Cisjordânia. Mas é claro, há muita violência dos colonos acontecendo agora na Cisjordânia. De fato, ela está sendo anexada, independentemente do que a lei diga. Então há isso. E enquanto isso, o fato de Israel estar violando o acordo de cessar-fogo em Gaza de várias maneiras, retendo alimentos e suprimentos médicos, matando pessoas, significa que há uma distração em relação à Cisjordânia. Assim, as pessoas não estão realmente acompanhando a Cisjordânia tão de perto quanto deveriam. Acho que o ponto final é que Netanyahu não queria um cessar-fogo. Ninguém em Israel queria um cessar-fogo. O que eles queriam eram os reféns de volta. Eles conseguiram os reféns de volta. Agora estão determinados a romper o cessar-fogo. Eles sempre rompem cessar-fogos. Não há acordo sobre um plano de paz. Isso não é um plano de paz. É simplesmente um cessar-fogo. E, infelizmente, Donald Trump parece não entender que o fim dos combates, seja temporário ou até de longo prazo, não é paz. Paz envolve resolver as questões fundamentais que causam o conflito. E não há nenhuma disposição no chamado plano de paz para fazer isso. Nem Israel, nem os palestinos assinaram qualquer coisa além do cessar-fogo e da troca de reféns que está ocorrendo. Netanyahu diz que sempre falam assim sobre anexação, que eles não podem anexar. Mas o próprio Donald Trump declarou que não vai permitir que Israel anexe a Cisjordânia repetidas vezes. Ainda assim, Netanyahu não pensa dessa forma. Ele diz:
Somos uma nação independente. Israel é realmente uma nação independente. Sem toda essa ajuda militar, sem o dinheiro que os Estados Unidos enviam para sustentar sua economia, que está à beira do colapso. Se olharmos o que aconteceu nos últimos 2 anos, o que teria acontecido com Israel até agora se eles fossem realmente independentes? Acho que o primeiro-ministro Netanyahu estava reagindo a um comentário de Steve Bannon sugerindo que Israel é um protetorado americano, o que, na verdade, é uma descrição precisa. Israel não poderia sobreviver sem o apoio dos Estados Unidos. Netanyahu construiu uma carreira em torno de obter esse apoio com muito sucesso, mas até ele agora reconhece que a base do apoio americano a Israel se deteriorou gravemente. Primeiro, ele transformou o que sempre foi uma questão bipartidária, as relações entre Estados Unidos e Israel, em uma questão partidária, em que os democratas se opõem cada vez mais às políticas israelenses, enquanto os republicanos continuam a apoiá-las. Então agora é uma questão partidária nos Estados Unidos. Poucos democratas acreditam que Israel deva receber o nível de apoio que recebe, dado seu comportamento. E até muitos republicanos estão começando a questionar essa ajuda. Há uma facção no Partido Republicano que defende moderação na política externa e quer reduzir os compromissos militares dos Estados Unidos, e eles não gostam do que está acontecendo com Israel. Há outro grupo, patriotas que detestam a humilhação dos Estados Unidos que Netanyahu impõe rotineiramente. Afinal, ele já interveio diretamente na política americana em várias ocasiões. Ele contorna o presidente e vai direto ao Congresso sempre que quer. E nunca paga nenhum preço por isso. Nunca segue as orientações que recebe dos Estados Unidos. Então ele provavelmente pensa, com base em precedentes históricos, que, independentemente do que os Estados Unidos digam, pode contornar a situação e seguir adiante com sua anexação da Cisjordânia. E como eu disse, em termos práticos, ela está sendo anexada pelos colonos neste exato momento, com ou sem lei no Knesset. Parece que estamos com algum tipo de problema na conexão. Não sei o que é. Mas, embaixador, quando o senhor observa Israel hoje, mais cedo eu estava conversando com o coronel Wilkerson e Larry Johnson. Eles tinham visões diferentes sobre o que está acontecendo com o governo Netanyahu. O senhor acha que a situação atual, as divergências entre Washington, Israel e Tel Aviv, estão de alguma forma trazendo mais desespero para Netanyahu e seu governo? O que poderia levar a escaladas na região? Talvez estejam tentando algum tipo de operação de bandeira falsa, ou talvez um ataque ao Irã. Na sua opinião, qual é a saída? Pelo que sabemos do comportamento de Netanyahu e pelo que vimos até agora, qual é a estratégia deles, se o senhor tivesse que descrevê-la? Acho que a estratégia de Netanyahu é se manter no cargo para não ir para a prisão. Essa é a sua obsessão, e agora ele está em grande perigo. Pode-se dizer que essa votação para anexar a Cisjordânia foi um voto simbólico de desconfiança em Netanyahu. Um dos membros do próprio partido dele rompeu com a linha. Ele não tem o apoio da maioria no Knesset. Os partidos religiosos ou ultra-ortodoxos se retiraram de sua coalizão. Então, ele está em apuros politicamente em casa. Normalmente, quando isso acontece, ele encontra alguma forma de desviar a atenção, o que torna um ataque ao Irã mais provável. Mas, por outro lado, não acho que haja qualquer disposição em Washington para apoiá-lo. Ele é um cliente muito difícil. O presidente Trump é um homem muito orgulhoso e sabe que Netanyahu o menosprezou repetidamente, dizendo que ele, Netanyahu, controla Trump e que não há motivo para preocupação. Netanyahu controls Trump and not to worry. Não sei qual é o problema, mas tentei trocar o cabo aqui para ver se a conexão de internet melhora. Você pode me ouvir? Sim, não, agora parece estável. Ok, Tava haja problema isso, Steve. It seems, I don't know what's that.
Sim, parece que sim. Eu não sei o que é isso. Embaixador, quando o senhor observa a situação com Steve Witkoff e Jared Kushner, eles estão falando sobre a linha amarela que divide Gaza em duas zonas. O senhor acha que isso vai ajudar o governo se eles realmente quiserem encontrar uma solução permanente? No, it's absolutely absurd. Não, isso é absolutamente absurdo. Antes de tudo, é neocolonial. Israel não tem autoridade para fazer isso. Na verdade, é uma violação grave do direito internacional. Israel não pode fazer isso legalmente. Os Estados Unidos não podem fazer isso legalmente. Tudo isso faz parte da mentalidade de negócio imobiliário que tem prejudicado os palestinos em Gaza. Enquanto isso, é claro, como mencionei antes, Israel não está entregando a ajuda que foi prometida. A Corte Internacional de Justiça determinou que Israel tem a obrigação de fornecer ajuda por meio das Nações Unidas, ou seja, por meio da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, a UNRWA. Israel se recusa a lidar com a UNRWA. E Marco Rubio apoiou a posição israelense de que a UNRWA é um agente do Hamas, o que é absurdo. É uma agência da ONU. Which is absurd. It is a UN agency. There are multiple violations. Portanto, há múltiplas violações do acordo de cessar-fogo, múltiplas violações do direito internacional em andamento. E falar em dividir Gaza arbitrariamente ao longo de alguma linha amarela, isso é certamente uma provocação, e não uma solução. Gostaria de destacar um ponto aqui. Israel corre um grave risco de exportar seu problema palestino. Se você se lembra, na década de 1960, palestinos no exílio realizaram uma série de ataques terroristas, não apenas contra israelenses, mas também contra pessoas que apoiavam Israel, judeus e outros que eram proeminentes no apoio a Israel. Acho que se Israel conseguisse expulsar o Hamas de Gaza, o que não acredito que vá acontecer, porque não acho que se possa obter na mesa de negociações o que não se conseguiu no campo de batalha. What you have failed to gain on the battlefield. Israel spent 2 years trying to dislodge Hamas. Israel passou 2 anos tentando desalojar o Hamas de Gaza e fracassou. Gaza não vai se deixar persuadir a cometer suicídio. Portanto, Israel corre o risco de que, se expulsar os palestinos, assim como antes expulsou a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina de Beirute, acabará enfrentando um problema externo. Os ataques contra israelenses ocorrerão fora de Israel. E acredito que grande parte do mundo, certamente boa parte do mundo muçulmano, aplaudiria isso, em vez de se opor. Assim, Israel está criando um problema para os judeus do mundo, muitos dos quais não querem ter nada a ver com Israel, mas estão sendo manchados pelo mesmo pincel dos crimes israelenses. Portanto, realmente não há nada de bom a ser dito sobre o que está acontecendo neste momento. E Jared Kushner e Steve Witkoff são sionistas e fazem parte do problema. Jared Kushner and Steve Witkoff are Zionists, and they are part of the problem. Acho que um dos principais problemas com Israel é que eles não se veem em uma situação realmente séria. Os israelenses, quero dizer, o governo, não enxergam dessa forma. Mas é totalmente o oposto quando se trata das pessoas em Washington. Elas veem muitos problemas no que Israel está enfrentando e consideram que Israel está em grande apuro. Não é assim que os israelenses veem a situação. Por que isso acontece? Israel criou uma bolha de informação e vive dentro dela. Qualquer crítica a Israel é instantaneamente descartada como antissemitismo, mesmo que não tenha absolutamente nada a ver com antissemitismo. Igualar a crítica antisionista ao antissemitismo é a estratégia israelense. Isso funcionou, até agora. Alguns israelenses em Israel têm consciência disso, a maioria não. Eles ainda vivem em uma bolha na qual são as vítimas eternas. Tudo que fazem com outras pessoas é justificado. Os palestinos são terroristas. Israel, é claro, é um estado terrorista. Governa pelo terror, mas não se percebe agindo assim. De modo geral, entre os apoiadores de Israel, especialmente os judeus que apoiam Israel, também tem havido uma proibição de críticas a Israel. A ban on criticism of Israel because
Porque se você critica Israel, é imediatamente condenado como antissemita. Mas ninguém no Ocidente quer ser chamado de antissemita. O antissemitismo é um horror com o qual nenhum de nós quer ser associado. Isso silencia as pessoas e permite que os apoiadores de Israel vivam em uma bolha onde nunca são contrariados. Eles dizem coisas ridículas, absolutamente absurdas. Você viu isso com Jared Kushner e Steve Witkoff, na entrevista de Leslie Stahl, quando ela perguntou se havia genocídio em Gaza. Ambos disseram, não há genocídio. Mas todas as organizações de direitos humanos do mundo que analisaram isso concluíram que há genocídio. A ONU concluiu que há genocídio. Processos judiciais na Corte Internacional de Justiça e no Tribunal Penal Internacional concluíram que isso é genocídio. Então, como eles conseguem manter a negação? Eles conseguem porque qualquer crítica a Israel em sua presença é considerada fora de ordem. Eles não a ouvem. Portanto, não têm uma visão precisa do que está acontecendo, seja em relação à perda de apoio a Israel entre os americanos comuns ou entre os judeus. São judeus de grande riqueza que não são, a população judaica comum na cidade de Nova York se manifesta pelos direitos palestinos. Eu os admiro. Eles estão dispostos a suportar o tipo de difamação que ecoa dos defensores de Israel. E é a própria comunidade deles. Eu os admiro. Acho que merecem respeito. Mas duvido que Jared Kushner ou Steve Witkoff tenham qualquer ideia do que está acontecendo nesse nível. Parece que há uma lacuna ou algum tipo de divisão entre os judeus nos Estados Unidos. Existe uma facção de judeus ricos que detém mais poder, em sua maioria, são sionistas. E então, há a maioria dos judeus nos Estados Unidos que realmente não tem esse tipo de voz para serem ouvidos. Mas, no fim das contas, o que vemos é que esses sionistas poderosos nos Estados Unidos são os que apoiam Israel. Você acha que, na mente dessas pessoas ricas e influentes no sistema americano, que são em sua maioria sionistas, elas realmente acreditam que estão ajudando Israel com esse tipo de atitude? Bem, suponho que eles realmente acreditem nisso. Veja a Miriam Adelson. Ela e o marido financiaram um jornal gratuito, Israel Today, para elogiar Netanyahu e impulsionar sua carreira. Netanyahu não tem sido bom para Israel, e a maioria dos israelenses concordaria com isso. Acho que os judeus americanos concordariam fortemente que ele tem sido muito ruim para Israel, mas ele tem se mantido no poder justamente graças aos oligarcas judeus ricos que você mencionou. Há outro problema aqui. Muito antes de a nossa imprensa nos Estados Unidos se consolidar e se tornar essencialmente escriba da narrativa do governo, já existia autocensura em relação à questão de Israel. There was self-censorship on the issue of Israel. I remember very well. Lembro-me muito bem. Eu estava em Dubai, acredito, há muitos anos, e havia no noticiário da noite em árabe um vídeo caseiro vindo de Gaza. Mostrava uma criança sendo arrastada para fora de casa por 2 agentes israelenses à paisana, que a chutaram na cabeça, espancaram e depois atiraram em sua cabeça, saindo em seguida rindo. Pensei comigo, quando isso chegar à imprensa dos Estados Unidos, o caos vai se instalar. Mas é claro, nunca apareceu. No dia seguinte, surgiu apenas como uma sequência de quadros na última página do Khaled Times, que é um jornal em inglês dos Emirados Árabes Unidos. Mas nunca apareceu nos Estados Unidos. Ficou bastante claro que havia autocensura, reforçando novamente a ideia de que não se pode criticar Israel, porque se o fizer será considerado antissemita, o que é um absurdo. Acho que neste momento, no caso do Hamas, embaixador, eles estão pensando em qual seria o caminho a seguir para eles. Chegaram até a falar em transformar o Hamas em algum tipo de exército nacional para os palestinos, para os habitantes de Gaza. O senhor acha que essa seria uma solução que, de alguma forma, poderia ressoar com o governo Trump, com o povo? Não, de forma alguma.
O maior ato criminoso na maneira como os Estados Unidos lidaram com essa questão é a total ausência de qualquer consulta com os palestinos, não apenas com o Hamas. É claro que o governo Trump se reuniu com o Hamas sobre a questão dos reféns e os considerou bastante razoáveis, mas eles nem sequer consultaram a autoridade palestina, liderada por Mahmoud Abbas, que é uma subsidiária totalmente controlada por Israel e pelos Estados Unidos. Subsidiary of Israel and the United States. It is basically the contractor that enforces security. Basicamente, é o empreiteiro que impõe a segurança para os israelenses na Cisjordânia. E eles não consultaram ninguém. E o curioso aqui é que o Hamas vem dizendo há anos que estava disposto a se retirar da política, a entregar o governo a um governo de unidade nacional, no qual poderia ter um papel muito pequeno, mas não de liderança. Tem sido muito modesto. Não há unidade entre os palestinos, o que é resultado de políticas israelenses deliberadas, não apenas políticas voltadas para dividir os palestinos politicamente, armando gangues em Gaza. Vamos lembrar de onde veio o Hamas. Ele foi eleito como governo da Palestina em 2006. Chegou ao poder pelas urnas, em uma eleição livre e justa. Todos que observaram acharam que foi uma eleição exemplar. Os Estados Unidos e Israel imediatamente começaram um esforço para derrubá-la. Esse esforço teve sucesso na Cisjordânia e fracassou em Gaza. Desde então, Israel tem se aproveitado da divisão entre essas duas facções palestinas. O que estamos vendo agora é um processo que, na verdade, foi iniciado pelos chineses em Pequim para unir as facções palestinas e formar um governo nacional. Esse processo foi retomado no Cairo. Curiosamente, a autoridade palestina não está se reunindo com os outros palestinos. Está se reunindo com oficiais de inteligência e segurança egípcios. Portanto, a Palestina precisa de um governo nacional, e isso é algo que apenas os palestinos podem organizar. That's something only Palestinians can arrange. If the West thinks, if the United States and Israel believe, se o Ocidente acha, se os Estados Unidos e Israel acreditam, que Gaza pode ser governada por Tony Blair e um grupo de europeus neocoloniais, ou que pode ser policiada pelos árabes do Golfo, que supostamente estariam dispostos a entrar e proteger Israel da autodeterminação palestina, o que é essencialmente a missão que lhes está sendo atribuída, então acho que estão sonhando. A Indonésia disse que enviaria tropas, mas não para esse propósito. Acho isso totalmente irrealista. Este cessar-fogo não vai durar, e não houve nenhum progresso em direção à paz. Não pode haver paz até que a Palestina receba a autodeterminação que os israelenses exigiram para si mesmos e que os palestinos também merecem. Acho que a principal preocupação agora é quando olhamos para a situação na Ucrânia e as conversas que Donald Trump teve com Vladimir Putin no Alasca. Não há esperança de um acordo entre os palestinos e Israel. E não sei quanto tempo vai levar até que tudo simplesmente desmorone diante dos nossos olhos. Bem, em ambos os casos, Palestina, Israel, Palestina e Rússia, Ucrânia, ou OTAN, Rússia, Ucrânia, Donald Trump cometeu o mesmo erro. Ele não abordou as causas do conflito, ele pediu um cessar-fogo, mas um cessar-fogo que simplesmente congele o conflito não é solução para nada. E isso é absolutamente inaceitável para qualquer uma das partes na guerra na Ucrânia ou para qualquer uma das partes no conflito na Palestina. Portanto, a menos e até que a diplomacia americana trate das causas fundamentais desses conflitos, eles vão continuar. E os Estados Unidos, ao se alinharem com Israel, estão destruindo sua própria reputação internacionalmente. Isso está causando um enorme dano aos Estados Unidos e aos seus interesses nacionais. Sem mencionar os acessos de raiva do presidente Trump, suspendendo ou encerrando as negociações comerciais com o Canadá, nosso segundo maior parceiro comercial depois do México. E o Canadá basicamente decidiu desistir dos Estados Unidos. Toda a sua orientação está mudando. O porto de Montreal está sendo modernizado a um custo elevado porque o Canadá espera se reorientar em direção à Europa
e também se reorientará em direção à Ásia. Prevejo que em algum momento o Canadá redescobrirá os méritos de cooperar com os chineses. Portanto, o que estamos fazendo é criar inimigos onde não existiam e nos juntando a Israel na reputação de sermos ilegais, caprichosos, arbitrários e desumanos. Tudo isso é profundamente lamentável. Acho que nenhuma das questões relacionadas à política externa dos Estados Unidos afetou os democratas da mesma forma que a questão da Palestina afetou na eleição entre Kamala Harris e Donald Trump. Um dos principais temas para o Partido Democrata foi o caso da Palestina e de Gaza. Parece que o mesmo está acontecendo dentro do Partido Republicano. Afinal, quando olhamos para os democratas, chamam isso de extrema esquerda ou ala esquerda do partido. E dentro do Partido Republicano, vemos novas facções que não estão totalmente alinhadas com a política externa dos Estados Unidos em relação a Gaza e a Palestina. Essas pessoas estão questionando o que está acontecendo. Por que Israel tem tanta influência sobre nós? O que é isso? Elas estão fazendo essas perguntas. Você acha que com o passar do tempo, essa lacuna, essa espécie de desconexão entre as elites e o povo, vai de alguma forma se ampliar? Acho que está se ampliando, e não há motivo para não esperar que continue se ampliando. Eu diria que entre os democratas, sabe, você está no Brasil, e os Estados Unidos agora basicamente estão se comportando como um grupo de piratas no Caribe, matando trinitários, venezuelanos e colombianos, tanto no Caribe quanto agora no Pacífico. E acho que é preciso reconhecer que os democratas são, em última instância, responsáveis por isso. Obama começou a matar pessoas no exterior. Às terças-feiras ele fazia uma reunião, havia uma lista de alvos para matar e ele a aprovava, e chegou até a matar americanos no Iêmen. Assim, o precedente do assassinato executivo unilateral foi estabelecido durante o governo Obama. Não é uma invenção dos republicanos, eles simplesmente deram continuidade a isso. É absolutamente ultrajante. E significa que os Estados Unidos agora são cada vez mais vistos pelo mundo como um governo fora da lei. Esse não é um modo de conquistar apoio em caso de crise, seja ela econômica, política ou militar. Acho que um dos problemas agora com a Ucrânia é a atitude do governo dos Estados Unidos. Disseram que haveria uma reunião entre Donald Trump e alguém. Depois, isso foi reduzido a um encontro entre Lavrov e Rubio. Em seguida, disseram que seria apenas uma ligação telefônica. E parece que tudo está desaparecendo de cena. Agora estão falando sobre novas sanções contra a Rússia. O presidente russo declarou: "Vocês vão impor essas sanções contra nós, mas isso não vai influenciar a Rússia o suficiente para mudar seu comportamento ou forçá-la a fazer algo que não quer." E aqui está o que Donald Trump disse sobre as sanções, embaixador. Putin basicamente disse hoje que a Rússia é imune às sanções dos Estados Unidos. Ele afirmou que elas não teriam nenhum impacto sério na economia russa. Ele está errado, fico feliz que ele se sinta assim. Isso é bom, eu te aviso sobre isso daqui a 6 meses. Certo, vamos ver como tudo vai se desenrolar. Não parece que ele compreenda a realidade da economia russa e a parceria entre a Rússia, a China e os BRICS. Não, ele não sabe. Mas ele não está sozinho nisso. A imprensa americana e a britânica têm noticiado de forma incorreta a situação da economia russa, e por isso ouvimos declarações tolas a respeito. A Rússia é agora a maior economia da Europa. Ela ultrapassou a Alemanha em tamanho, em termos de paridade de poder de compra, que é a única forma de comparar economias entre países. Está produzindo todo o equipamento militar de que precisa. Ainda está, veja bem, produzindo um grande número de tanques. Acabei de ver uma matéria absurda dizendo que os russos não conseguiam produzir tanques. Bem, nós não conseguimos produzir tanques, mas os russos estão produzindo. Então há muita bobagem por aí.
So there's a lot of nonsense out there, and unfortunately, the president seems to take his. Infelizmente, o presidente parece obter suas informações da Fox News em vez da comunidade de inteligência de 80 bilhões de dólares que nós financiamos. Então agora, eu diria que em relação às sanções sobre o petróleo da Rússia, a Federação Russa, elas certamente terão um efeito. Acho que o presidente Putin reconheceu isso. Mas haverá maneiras de contornar. Os dois maiores consumidores de petróleo russo são a China, seguida de perto pela Índia. Eles encontrarão formas de continuar recebendo o petróleo de que precisam. E, portanto, no fim das contas, isso é um exagero por parte dos Estados Unidos e da União Europeia. Continuo muito surpreso e desapontado com o fato de que os europeus não têm nenhuma visão de relacionamento com a Rússia que não seja de guerra. Any kind of relationship with Russia other than one of war. What happens if Russia wins in Ukraine, which it probably will? O que acontece se a Rússia vencer na Ucrânia? O que provavelmente vai acontecer? Ou seja, se ela conseguir tomar todo o Donbass e também Odessa, isolando a Ucrânia do Mar Negro. O que os europeus vão fazer a respeito disso? Haverá uma Ucrânia reduzida. Sim, os russos não querem essa parte da Ucrânia. Mas o que eles vão fazer? O que vão fazer nesse meio tempo? Eles não têm plano, nem proposta de paz. Nada, é apenas mais pressão. E já vimos repetidas vezes o que as políticas de pressão máxima produzem. Essa política aplicada à Coreia do Norte resultou na Coreia do Norte construindo um míssil balístico intercontinental com ogiva nuclear apontado para Nova York, Chicago e Los Angeles. E espero que não para Exeter, em New Hampshire, onde eu estou. Hope not Exeter, New Hampshire, where I am, but you never know. Mas nunca se sabe. E eu acho que no caso do Irã, a pressão máxima só aumenta a pressão sobre o líder supremo para superar os escrúpulos religiosos e ceder aos pedidos crescentes de pessoas dentro do establishment iraniano para construir uma bomba e colocá-la em um ICBM, como a Coreia do Norte fez. Então, do que se trata tudo isso? Já vimos repetidas vezes que a pressão máxima não funciona. É contraproducente. Não há diplomacia acontecendo. Quando Marco Rubio não pode se reunir com Sergei Lavrov, voltamos exatamente à administração Biden, que não tinha nenhuma abordagem diplomática e que produziu esta guerra na Ucrânia como resultado de sua falta de disposição em dialogar com os russos, os ucranianos e outras partes de forma justa. Já que você mencionou o Irã, eu esqueci de te fazer uma pergunta sobre isso. O diretor-geral da IEA, Rafael Grossi, alertou que o fracasso da diplomacia com o Irã poderia mais uma vez levar ao uso da força contra o país. A resposta do ministro das Relações Exteriores iraniano foi um tanto diplomática. Ele disse: "Não sei se a linguagem usada pelo diretor da IEA é uma ameaça ou apenas uma expressão de preocupação. Mas eu acho que isso foi uma ameaça. Ele está ameaçando. Erexaris é esse tipo de linguagem?" Não, e eu acho que há, na verdade, muitas evidências de que a IEA, que é uma agência independente das Nações Unidas, foi efetivamente capturada tanto pela inteligência americana quanto pela israelense e tem servido aos interesses da política dos Estados Unidos e de Israel. Por exemplo, muitas das tentativas de assassinato realizadas no início do ataque mais recente ao Irã parecem ter sido baseadas em informações vazadas pela IEA. Então, o Sr. Grossi está confirmando na prática que é tendencioso, que não é neutro, que não está lidando com as questões de forma justa, mas sim promovendo uma agenda anti-iraniana. Por isso, suspeito que o ministro das Relações Exteriores, Arati, não tenha nenhum interesse em se reunir novamente com o Sr. Grossi. Vamos ver. Toda vez que Zelensky vai a Washington, depois você o vê indo ao Reino Unido. Parece que ele vai até lá para descobrir qual será o próximo passo da parte deles, antes de decidir como lidar com a situação na Ucrânia. Veja o que o embaixador de Starmer disse sobre o envio de mísseis de longo alcance para a Ucrânia.
Nos últimos dias e semanas, enviamos mais mísseis do Reino Unido e estamos defendendo o uso de mísseis de longo alcance. É realmente importante que tenhamos essa capacidade de longo alcance e essas discussões continuam em andamento. E é claro, há a questão da proteção da energia, porque Putin está atacando a infraestrutura energética da Ucrânia. E isso precisa de proteção. E que sejamos discussões sobre como podemos gerir esses ataques e como podemos portar melhor esse suprimentos de energia. É claro que a Ucrânia está atacando a infraestrutura energética russa e a Rússia está atacando a infraestrutura energética ucraniana. A discussão sobre mísseis de longo alcance para a Ucrânia é, na verdade, uma discussão entre o Reino Unido e os Estados Unidos, porque os Estados recuaram na decisão de fornecer um número limitado de mísseis Tomahawk de longo alcance. Os britânicos estão se aproximando cada vez mais de se tornarem um beligerante declarado na Ucrânia e de correrem o risco de um ataque russo contra eles. Há, veja bem, um problema estrutural interessante aqui. O Reino Unido é membro da OTAN, mas não é mais membro da União Europeia. E a maior parte das políticas na Europa agora está sendo formulada na União Europeia, não na OTAN. Os Estados Unidos estão menos ativos na OTAN. Basicamente dissemos, bem, europeus, vocês são responsáveis por lidar com a Ucrânia, nós não. Estamos felizes em vender a você armas de certos tipos, embora não todas, para a Ucrânia. Então tudo isso é muito confuso. E é muito interessante que a russofobia, que tem sido uma característica da política britânica por mais de um século, continue. Mais uma vez, os britânicos, que são pessoas muito inteligentes diplomaticamente, não apresentaram nenhuma proposta para uma convivência pacífica com a Rússia sob quaisquer circunstâncias, e não abordaram a agenda russa, que começa com a neutralização da Ucrânia, sua não filiação à OTAN e a ausência de forças estrangeiras direcionadas à Rússia em seu território, e depois passa pelos direitos das minorias russas, húngaras e outras na Ucrânia, e finalmente por uma discussão aberta entre os europeus, incluindo os americanos, sobre uma estrutura de segurança para a Europa que não ameace nenhum dos lados, nem os russos, nem os europeus ocidentais. Ninguém apresentou nenhuma proposta sobre isso, exceto os russos. Eles continuam pedindo para discutir essas questões e não recebem resposta, então isso não é nada impressionante. E eu acho que o governo Starmer agora está com o tempo contado internamente. Tem apoio mínimo e, aos olhos de muitas pessoas no Reino Unido, se desgraçou com a forma como lidou com os torcedores israelenses do Maccabi. Quando o governo local, no Reino Unido, por motivos de segurança, proibiu os torcedores do Maccabi, Starmer ficou do lado de Israel contra a segurança do próprio povo. Basicamente, ele está argumentando que os israelenses deveriam ter o direito de vir e quebrar coisas, causar tumultos e gritar morte aos árabes e outras coisas genocidas na Grã-Bretanha impunemente. Então, o Reino Unido ainda está envolvido em proteger Israel das consequências de suas próprias ações. Israel from the consequences of its own actions, and it's doing the same with Ukraine. And of course, e está fazendo o mesmo com a Ucrânia. E claro, a Grã-Bretanha sempre foi uma grande força na orientação da política americana. As conexões são muito próximas, mesmo que falemos tipos diferentes de inglês, algo parecido com o Brasil e Portugal. George Bernard Shaw nos descreveu como dois países divididos por uma língua comum. De qualquer forma, somos muito próximos dos britânicos e prestamos muita atenção a eles, com boa razão. Eles são inteligentes, mas não estão sendo inteligentes agora, e não sei onde vão acabar. Sinto pena da Ucrânia, porque a Ucrânia se beneficiaria muito ao fazer a paz. Não perdendo tempo com cessar-fogos e ataques de longo alcance à Rússia, que simplesmente levarão a uma contra-escalada por parte dos russos. Na verdade, durante a última visita do secretário-geral da OTAN, ele esteve com Donald Trump na Casa Branca.
Ele foi questionado sobre as novas pesquisas, que mostram que apenas 23% dos ucranianos ainda apoiam a continuação da guerra na Ucrânia. Ele disse: "Se for esse o caso, por que vocês estão pressionando por mais guerra com a Rússia? Os ucranianos não querem mais ir para a guerra." Eles foram usados desde o início, usados como um instrumento para punir a Rússia. E veja, as pessoas esquecem que antes do golpe de Estado em 2014, os ucranianos eram majoritariamente contra a entrada na OTAN. Foi preciso muito dinheiro e esforço por parte de instituições americanas e britânicas para mudar isso e instalar um governo com apoio popular à adesão à OTAN. Esse apoio popular à entrada na OTAN é a causa da guerra. E não é surpreendente que agora esteja desaparecendo. Então temos uma divisão. Sempre houve uma divisão na Ucrânia entre o elemento ultranacionalista e os ucranianos comuns. E agora ela está bem acentuada. Cerca de 23% dos ucranianos querem continuar lutando. Em sua maioria estão no oeste da Ucrânia, bem longe do campo de batalha, e são bastante passionais em suas atitudes antirrussas. Outros nem tanto. Quero dizer, suponho que até mesmo os ucranianos de língua russa tenham se voltado contra a Rússia por causa da guerra, mas eles não se tornaram seguidores do elemento nazista no oeste da Ucrânia. Você mencionou como o Reino Unido é próximo dos Estados Unidos, mas outro país que também é próximo dos Estados Unidos por causa do idioma é o Canadá. Fisicamente, é claro, é ainda mais próximo. E parece que o governo canadense publicou um anúncio que usa algumas palavras de Ronald Reagan sobre tarifas, palavras que não ressoaram muito com Donald Trump. Ele disse: "Isso é falso. Isso não faz sentido. Ele não disse isso." Aqui está o principal trecho que eles usaram nesse anúncio. Aqui está Reagan. Há uma percepção crescente em todo o mundo de que o caminho para a prosperidade de todas as nações é rejeitar a legislação protecionista e promover a concorrência justa e livre. Agora, há razões históricas sólidas para isso. Para aqueles de nós que viveram a Grande Depressão, a lembrança do sofrimento que ela causou é profunda e marcante. E hoje, muitos analistas econômicos e historiadores argumentam que a legislação de altas tarifas, aprovada naquele período, chamada Tarifa Smoot-Hawley, aprofundou muito a depressão e impediu a recuperação econômica. Veja a princípio, quando alguém diz: "Vamos impor tarifas sobre importações estrangeiras", parece que está fazendo algo patriótico ao proteger produtos e empregos americanos. E às vezes, por um curto período, isso funciona, mas apenas por pouco tempo. O que acaba acontecendo é que as indústrias nacionais começam a depender da proteção do governo na forma de altas tarifas. Eles pararam, O anúncio baseado nesse clipe fez com que os Estados Unidos encerrassem, ações comerciais entre Strength. Mas eu acho, Nima, que é importante reconhecer que não foi o governo canadense que fez isso. Foi o governo de Ontário. O Canadá é uma confederação muito frouxa. Na verdade, há algum perigo. Existe muito sentimento separatista, especialmente em lugares como Manitoba e Saskatchewan, no oeste. Eles acreditam que foram tratados de forma injusta por Ontário e pelos canadenses do leste, e não se sentem muito à vontade com a autonomia de Quebec na federação. Mas dito isso, antes de tudo, Ronald Reagan fazia muito sentido. O que ele disse é verdade, e acho que a maioria dos economistas concorda com ele. Você encontraria apenas um, Peter Navarro, que não concorda com ele. E foi sem dúvida uma reação exagerada, um acesso de raiva ridículo do presidente Trump ao se opor a esse anúncio. Temos uma ditadura. Estamos agora dizendo que nosso governo é imune a críticas, mesmo de pessoas que, como você mencionou, são muito próximas de nós. Sabe, eu tenho parentes nas províncias marítimas, Nova Escócia, Terra Nova e Canadá, porque eles estavam do lado perdedor da nossa guerra revolucionária.
Eles deixaram o que hoje é os Estados Unidos para buscar refúgio no Canadá britânico. Então veja, há muita história aqui. E acho uma grande vergonha estarmos alienando gratuitamente um povo irmão que de muitas maneiras é muito próximo de nós. Se eu pudesse falar em nome dos Estados Unidos, pediria desculpas aos canadenses. Porque o primeiro-ministro do Canadá disse que eles estão encontrando novos parceiros e melhorando as relações com esses novos parceiros, o que significa a China. Grandes acordos podem acontecer entre o Canadá e a China. Eu não sei se Donald Trump considera isso um problema para ele e para a economia dos Estados Unidos. É muito difícil entender o que ele pensa sobre isso. Quero dizer, as tarifas sobre o Canadá têm sido absurdas desde o início. Nós tínhamos uma indústria automobilística integrada, com muito sucesso, por exemplo, e agora ela está basicamente em processo de destruição. Os canadenses foram levados a buscar um acordo de cooperação bilateral com o México, que é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Como eu disse, agora eles estão focados em construir laços com o Oriente, com a Europa, o Oriente Médio e a África, e continuarão a fortalecer os laços com a América Latina, contornando os Estados Unidos. No fim das contas, acho que eles terão que se aproximar da China, porque quando se observa as economias globais em termos de paridade de poder de compra, a China provavelmente é cerca de 1,5 vezes o tamanho da economia americana. E é um país muito aberto. A China está ativamente negociando acordos de livre comércio. Portanto, se o Canadá decidir não seguir a liderança americana, acredito que os chineses seriam receptivos a uma aproximação por parte deles. O que o governo Trump está fazendo, na minha opinião, é isolar os Estados Unidos, criando inimigos, não amigos, destruindo amizades sem nenhum ganho, e fazendo isso de uma maneira particularmente infantil. Muito obrigado, embaixador, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Bem, espero que o mundo melhore para que tenha coisas melhores para conversar. French. Obrigado.